Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na terceira rodada de um total de 4 do Campeonato Brasileiro Absoluto 2018, que está sendo jogado em 2019. E a gente tem aí no tabuleiro dois feras, né? O Molina, que está aí no seu caminho rumo ao título de Grande Mestre, né? Se eu não me engano, ele já tem 2 normas para Grande Mestre, são precisas 3 normas para se tornar um Grande Mestre. Então ele está aí no caminho, né? Está em vias de... E a gente tem o Krikor aqui, um grande mestre, fortíssimo brasileiro, que está num preparo incrível. A primeira partida o Molina jogou de brancas, resultou no empate. A segunda partida o Krikor de brancas, o Krikor conseguiu a vitória. E agora essa é a terceira partida, a gente vai ver o que acontece aqui. Pessoal, muita gente perguntou da saga dos campeões do mundo, da nossa playlist aí do canal. A saga dos campeões de Laborduné, Magnus Carlsen. A gente vai passando por todos os campeões do mundo até chegar no atual Magnus Carlsen. E a gente vai retomar, tá bom, pessoal, essa playlist. Claro que eu tive que interromper a playlist aí por conta do Tata Steel, que é um torneio internacional muito importante, né, muito relevante aí no cenário do xadrez. E também o Campeonato Brasileiro Absoluto é o nosso campeonato mais importante no Brasil de xadrez. E não dá para não cobrir, né, pessoal? Então, mas depois a gente vai retomar, tá bom? Quem tava com essa dúvida, nós vamos voltar para a lista assim, para a playlist. Vamos dar uma olhada. O Molina aqui de brancas, ele abre com D4, cavalo F6 aqui pelo Krikor, C4, E6, cavalo em F3, D5, cavalo C3. Então a gente meio que caiu num gambito da dama, né? Quando você joga D4, depois C4. Gambito da dama recusado, né? Porque as pretas não capturaram o peão. E é a variante dos 3 cavalos do gambito da dama recusado, tá bom, pessoal? Transpôs aí para essa posição. Bispo B4, então aqui o Krikor tá cravando o cavalo do Molina, tá ameaçando aqui um lance muito chato com o cavalo em E4. O Krikor tem esse estilo, gente, ele vai para linhas bem agressivas de abertura. O Krikor, se você vacilar, ele ganha a partida logo no começo, tá? Ele tem esse estilo, cada jogador tem um estilo. O Krikor, ele tem a possibilidade de vencer uma partida logo nos primeiros lances, ou levar para um meio jogo e um final vencedor, muitas vezes, tá? Tem que tomar cuidado. Aqui o Molina vai para um lance muito interessante, aqui também com o bispo em G5, cravando, então o cavalo não permitindo a entrada do cavalo do Krikor em E4, né? E a partida continua aqui com H6, e aqui praticamente forçando, então, o Molina a abdicar do seu par de bispos, né? Quem não tem os 2 bispos não tem o par de bispos, né? Pode continuar tendo um, mas não tem mais o par, né? Então, praticamente forçando. Por quê? Se jogar com o bispo em A4, o Krikor vai adorar. Aí ele vai começar a ter toda a iniciativa aqui com G5, bispo G3 vai jogar um cavalo em E4, atacando outro cavalo. A dama C2 dá até para jogar um H5. E aí, apesar da posição estar equilibrada, o Krikor teria toda a iniciativa e ele ia adorar jogar assim, né? Então, depois de H6, o Molina vai para o lance bispo também F6. É o lance mais jogado na posição, tá, gente? A gente ainda está na teoria aqui, é o lance mais jogado realmente. As brancas abdicam aí do par de bispos nessa variante. É assim mesmo que ela segue, tá bom? Dama também F6. E aqui o Molina vai para uma linha bem forçante com dama em A4 cheque, né? Atacando também o bispo, forçando aqui as pretas a jogarem o lance cavalo C6, que bloqueia o cheque e defende o bispo em B4. Cavalo C6 foi jogado, E3 para poder desenvolver o bispo, não apenas defender em C4, mas para poder desenvolver o bispo e dar roque. A roque foi jogado, e aqui o Molina primeiro joga com torre em C1, não permitindo aí, né, a captura do cavalo e dobrar peão e tudo mais. Dama G6 foi jogado, e agora esse bispo fica meio que escravo aí, né, não dá para sair se não cai em G2. Então, aqui o Molina vai para uma linha com dama C2, propondo aí a troca então de damas. Dama toma C2, torre toma C2 e D toma C4. Aqui nessa posição, gente, eu vou voltar. Nessa mesmíssima posição aconteceu em 2015. O Kramnik estava de brancas jogando contra o Aronian. O Aronian nessa posição jogou lance torre D8. E depois de A3, bispo e F8. Também uma posição bastante equilibrada. Nessa partida o Kramnik acabou vencendo aqui de brancas, acabou vencendo o Aronian. Depois de torre toma C2, o Krikor não quis repetir essa posição, que deu sucesso para as brancas, e continuou então com D toma C4. Bispo toma C4, e uma ideia interessante aqui do Krikor, com bispo D6, esse bispo D6 não apenas apoia um lance E5, que seria um lance libertador aqui das negras, permitindo a abertura do bispo de casas claras, mas esse bispo também defende aqui em C7, que pode se tornar um alvo, né? A gente vê que
cavalo, B5, a torre aqui nessa coluna semi-aberta, né? Se esse cavalo por acaso sair, o peão de C7 pode ser um alvo muito forte, né? A partida continuou com o roque, E5 então pelo Krikor, D5 fazendo o cavalo sair daí, cavalo em E7, torre de F em C1, dobrando então as torres aí nessa coluna semi-aberta, A6 não permitindo a entrada do cavalo em B5, bispo B3, bispo em F5, então o Krikor não vai permitir essas torres dobradas aqui nessa coluna para sempre, tira uma torre daí, torre D2, torre de F em D8, o Molina continua aqui com A3, também não permitindo a entrada do bispo aqui em B4, que seria um lance bastante chato, torre de A em C8, a torre aqui de C em D1, e o Molina realmente vai começando a dar bastante apoio para esse peão aqui de D5. Além do que, tá não permitindo as negras, né, jogarem o lance libertador aqui, por exemplo, C6 perde imediatamente, né, porque depois de D toma em C6, tá fazendo um ataque duplo aqui no bispo, né, se tomar de torre, bom, aí dá até para tomar aqui em E5, ó, atacando, porque o bispo tá cravado, enfim, ficaria uma posição muito boa para o Molina, né, então torre de C em D1, com essas ideias aí de não permitir ao Krikor abrir aí a sua coluna para a torre, né, com C6. Então impedindo C6. B5 foi jogado, cavalo em E2, rei em F8, melhorando aí a posição do rei, H3, dando um respirinho também, podendo jogar G4, não permitindo também bispo G4. A5 foi jogado pelo Krikor, cavalo G3 atacando aí o bispo volta para D7, e essa é uma casa muito boa para o bispo por enquanto. Ela tá tapando aqui um pouco a torre, mas ela tá dando base aqui para B5. Esse bispo pode sair para E8 se precisar, né? Dá para jogar com F5 e esse bispo também vai ter casas aí para os dois lados do tabuleiro. Bispo D7 é um excelente lance aqui pelo Krikor. Cavalo em E1 foi jogado, F5 expandindo então aí na ala do rei. Tá expandindo na ala do rei e na ala da dama, tá jogando nas duas alas aqui o Krikor. Cavalo em E2, bispo em E8 e esse bispo bastante flexível também tem a possibilidade de jogar nas duas alas. F4, aqui o Molina fala, não, para com isso. Aqui ele paralisa aqui os ataques do Krikor na ala do rei e neutraliza então a ala do rei, né? Bispo em F7 foi jogado, fazendo uma pressão em D5. F toma em E5, bispo toma em E5, cavalo F3 com o tempo aí sobre o bispo. Bispo F6, o bispo tenta se manter nessa belíssima diagonal. Essa posição é interessante, né? O Krikor tem o par de bispos e um cavalo contra um par de cavalos e um bispo, né? A quantidade de peões está igual, a quantidade de torres está igual. E é uma posição semi-aberta, não é totalmente aberta, né? Mas se o Krikor conseguir abrir a posição, o par de bispos em geral tem uma vantagem. Cavalo E em D4 foi jogado pelo Molina, atacando aqui o peão de B5, também podendo ir para C6 caso esse cavalo saia daqui. Um cavalo numa excelente casa em D4. Torre B8 defendendo o peão. Rei F2 melhorando também a posição do rei, trazendo uma defesa para esse peão solitário aqui de E3. Um lance importante aqui, rei F2. A4 foi jogado pelo Krikor, bispo em A2, B4, o Krikor tá vindo com tudo. Poderia até pensar em jogar um B3 mais pra frente, por que não, né? Esse bispo aí não quer ficar preso não, ele joga aqui com o bispo em C4. Mas agora o Krikor vê a possibilidade de abrir aí uma coluna para a torre, né? B toma em A3, B toma em A3. A torre B6 segurando aqui a casa C6, trazendo mais um auxílio aí para a casa de C6. Cavalo B5 aqui foi jogado pelo Molina. Esse lance é muito interessante. Todo mundo estava pensando aqui que o Molina iria seguir para uma linha meio forçante aqui com cavalo E6 cheque, dando um duplo. Praticamente forçando, né, as negras a capturarem o cavalo. E aí as negras teriam que se abdicar aí também do seu par de bispos. E depois de D toma em E6, a torre simplesmente aqui em D6 e ela está defendida pela outra torre pelo peão. E a gente teria uma posição bastante equilibrada, né? Esse peão está muito bem defendido. Os dois lados aí não teriam muita facilidade para encontrar um plano nesse tipo de posição, né? Mas o Molina não vai para essa linha não, ele vai para complicações aqui com o cavalo B5. Muito legal, muito corajoso aqui da parte do Molina. E para isso contra o Krikor. Cavalo B5 atacando aqui em C7, mas o problema é que o Krikor jogou C6 aqui, e nessa posição a turma começou a ficar preocupada, né? Eu estava vendo ao vivo, a turma começou a achar que o Molina estava em apuros aqui, né? Porque se ele capturasse o peão, vai cair o bispo dele em algum momento, né? E a partida continua exatamente dessa forma. D toma em C6, e agora, bom, não dá para capturar o bispo direto porque está caindo a torre, né? Então primeiro torre toma em D2 cheque, torre toma em D2 e bispo toma em C4. E nessa hora,
muita gente começou a falar, puxa, o Molina pendurou peça, que pena, o Krikor já é campeão, o Krikor já é campeão por quê, né? O Krikor tá com 1,5 ponto contra meio, se ele ganhar essa partida, que é a terceira rodada, ele vai para 2,5 pontos contra meio, é campeão, né? Então se o Krikor vence essa partida, ele automaticamente é o campeão brasileiro. Então nessa hora, muita gente começou a falar Krikor campeão, né? Por conta aí dessa, entre aspas, pendurada de bispo do Molina. Será que o Molina pendurou esse bispo? Se você quiser dar pausa e tentar achar essa resposta, né? Você acha que o Molina perdeu o bispo ou tem alguma continuação aí, onde ele recupera a peça? Tem alguma vantagem em ter feito tudo isso? Tem alguma sequência? Claro que tem, né? O Molina está muito bem preparado. Espero que você tenha encontrado aí a sequência. E o Molina continua aqui com torre D8 cheque. Olha que legal, né? O rei só tem F7 agora. Não dá para ir para nenhuma outra casa. Nenhuma outra peça pode cobrir esse cheque. O rei é forçado aí para F7. E agora cavalo D6 entregando um duplo. O rei gostaria muito de vir para E7 e atacar essas duas peças aqui. Acabar com essa sequência. Apesar de que cavalo toma aqui. Depois também estaria atacando a torre, né? Mas enfim, nem essa possibilidade o rei tem aqui. Então foi muito bem calculado aí pelo Molina. Rei E6 foi jogado. Cavalo toma C4. Agora a torre está ameaçada. Torre toma C6 e tá tudo igual, né? 4 peões para cada um. 2 peças menores para cada um e uma torre para cada um. Vamos ver como é que a partida continua. Cavalo de F em D2, defendendo então o cavalo. Cavalo C8, manobrando esse cavalo aqui. Esse cavalo aqui ele vai querer vir para A7 e depois para B5, fazer uma pressão nesse peão aqui que está fraquinho, né? Então o Krikor vai para essa manobra. A torre D3 foi jogado, já trazendo... Bom, aqui, claro, né? Além de tudo, abriu um ataque descoberto aqui sobre a torre, tá, gente? A torre tem que sair daí, mas a torre veio para D3, também já adicionando uma defesa aqui em A3. Cavalo em A7 foi jogado, mirando B5. Cavalo A5 foi jogado, atacando a torre. Torre C5. Cavalo de D em C4, agora um cavalo está defendendo o outro. Cavalo B5. E essa posição é muito boa, né, para o Krikor, porque ele está atacando aqui esse peão de A3. Esses cavalos estão meio que escravos, um defendendo o outro. Esse bispo vai poder jogar de forma mais ativa. Vai poder vir para E7, por exemplo. Essa posição começa a ficar muito boa, né, para as pretas. Então com toda a iniciativa. Mas vale dizer que aqui cada um tem 6 minutos no relógio, 6 ou 7, mais ou menos. O Molina vai para o lance cavalo B6. E nessa posição, o Krikor joga o lance cavalo D6 e o Molina encontra um recurso aqui muito interessante nessa posição. Talvez, aqui vou voltar, talvez torre C2 pudesse ser considerado, mas com muito pouco tempo no relógio, é muito difícil de você encontrar uma linha tão profunda que aparentemente não tem nada, né? Simplesmente rei F1, o rei está defendendo aqui em G2, aí depois de torre C1 cheque, rei E2, por exemplo, cavalo C3 cheque, o cavalo está defendido pela torre, rei D2, e agora parece que o Krikor teria problemas, porque a torre e o cavalo estão atacados. Tudo bem que o bispo está defendendo o cavalo, mas aqui as brancas teriam 2 ataques, né? Só que agora a torre vem para B1, ó, com um ataque sobre o cavalo também, né? Sobre o cavalo aqui em B6. Então, tudo bem. Seguiria provavelmente com o cavalo de A em C4, defendendo aqui o cavalo. Só que depois de cavalo E4, essa posição é muito boa para as negras, né? Cheque. Esse cavalo está muito bem colocado. Rei E2, torre G1, por exemplo. E a gente já vê que aqui as pretas têm toda a iniciativa. Muito provavelmente vão ganhar algum peão. Bispo H4 está vindo. Torre vai vir com cheque. Né? Ou muitas linhas aqui são possíveis. E na maioria das linhas, estudando essa posição, dá vantagem para as negras. Uma vantagem bastante forte para as negras. Mas claro, nessa posição aqui com pouco tempo no relógio, o Krikor fez um lance diferente. Fez o lance cavalo D6, que faz bastante sentido. Ele praticamente... busca uma linha similar a essa linha que a gente viu, com cavalo E4, cheque, bispo H4, torre C2 ou torre C1, enfim, entrar com a torre na posição, né? Entrar com todas as peças aí na posição, faz bastante sentido o lance cavalo D6 jogado pelo Krikor. Mas aqui o Molina encontrou um recurso que praticamente força um equilíbrio na posição, com torre toma D6, cheque, rei toma D6, cavalo B7, cheque, dando cheque e atacando a torre, rei C6, cavalo toma C5. E agora o rei do Krikor pode escolher qualquer um desses 2 cavalos. O rei do Krikor escolhe esse aqui de baixo, né? Afinal de contas, já está no caminho aqui para capturar o outro peão, né? Então, rei toma C5, cavalo D7, rei C4. E essa posição
parece que o Molina tem problemas aqui, porque o rei do Krikor está muito próximo, né, desse peão, e esse peão aqui da coluna A, então vai poder ser coroado, né? Parece que o Molina tem problemas, o Molina precisa tomar uma decisão rápida aqui, qual que é o lance que ele precisa fazer nessa posição para não perder o jogo, né? Qualquer erro aqui é fatal numa posição como essa, e o Molina encontra o único lance que permite aí ele buscar ainda uma igualdade na partida, com cavalo toma em F6, G toma em F6, e aqui mais uma vez uma posição muito perigosa, um passo em falso aqui, e vai tudo por água abaixo, né? Por quê? O Krikor está ameaçando realmente capturar o peão e promover o peão da coluna A. Será que existe algum recurso aqui para as brancas? Será que as brancas conseguem passar algum peão e promover o peão, já que o rei vai se desviar aqui do tabuleiro? Parece que não, né, gente? Eu não sei se vocês têm esse feeling aí, sem calcular muito, mas me parece que aqui esses peões aqui não vão passar, né? Não fazem muita coisa. O rei, para chegar aqui nesses peões, vai demorar demais, né? Não precisa fazer muita conta aqui. Eu acho que dá para ter esse feeling, né? De que o rei do Krikor está muito mais próximo aqui, esse peão já está muito mais avançado do que o rei aqui do Molina em relação a outros peões ou com a possibilidade de passar algum peão. O que fazer numa situação dessa? E o Molina encontra o único lance aqui, que é o lance rei aqui em E2. Né? A ideia aqui é muito interessante. Se agora o Krikor vier com rei B3, rei D3, se o rei tomar, o rei vem para C3 e agora ganhando a oposição aí de reis, o rei do Krikor nunca mais vai conseguir voltar para a partida. Tá? Então essa posição seria uma posição de empate. Muito interessante a gente ver isso, né, gente? Quem conhece finais, quem estuda finais, já com certeza estudou essa posição, posições similares, né? Onde mesmo com um peão a mais, as pretas não conseguem tirar o rei aí e voltar para o jogo. E quem nunca estudou finais, nunca viu isso, agora já tem esse registro aí, né? Aqui uma possível continuação, rei A2, rei C2, A3, G3 simplesmente, rei A1, rei C1, A2, por exemplo, tá? Só para ilustrar aí, H4, H5, e agora as brancas vão poder ficar mexendo só o rei, né? Rei C2, as pretas são obrigadas a jogarem aqui alguma coisa, vão ter que jogar esse peão, é o único lance, né, possível na posição, a F4, E toma F4, aí depois de F5, que é o único lance, a rei C1, por exemplo, a gente teria aí uma posição de empate, né? É um empate por afogamento. Aqui as pretas não conseguem fazer nenhum lance legal, né? Esses peões estão todos bloqueados e a gente teria empate por afogamento. Então só para ilustrar, tá? Que depois aqui de... se fosse jogado rei B3, rei D3, rei toma, rei C3, seria o suficiente para empatar a partida, né? Então depois de G também F6 aqui, rei E2, o Krikor não vai para rei B3, ele ainda tenta ver se o Molina ainda faz algum vacilo, né? Rei C3 ainda dá a possibilidade do Molina errar aqui na posição, por exemplo, né? Se o Molina joga um lance do tipo rei F3, perde imediatamente para rei B3. Agora o rei do Krikor está mais perto, não tem mais o tema lá do rei em C3, nada disso, não dá mais tempo, né? Rei B3 seria vencedor imediatamente, né? Então tem que tomar cuidado, depois de rei C3 tem que achar o lance correto. Rei F2, rei F1, rei F3, todos esses lances perdem, tá? Rei F3, rei F2, rei F1, todos esses lances perdem. Rei D1 perde na hora, rei D1 perde na hora para rei D3, e agora esse peão de E3 vai cair, tá? Então tem que tomar cuidado nessa posição aqui, só tem um lance que permite as brancas continuarem. Será que você encontraria esse lance na sua partida? Eu espero que sim, o único lance possível nessa posição que permite a igualdade é o lance rei E1, tá bom, gente? Com ideias aí de que, claro, ganhando a oposição diagonal, o conceito de oposição, né, ganhando a oposição diagonal, o que isso significa? Se por acaso agora jogar rei D3, o rei vem para F2 aqui e consegue defender o peão, tá bom? Rei D2, rei F3 e simplesmente está defendendo a posição. Se vier com ideias de C3 de novo, simplesmente rei E2 segura a posição com o mesmo tema, tá? Que a gente já viu que essa sequência vai para o empate. Tá? Então, muito preciso aqui o lance do Molina. Rei E1, o único lance que permite aí continuar brigando pelo empate na posição. H5 foi jogado pelo Krikor. G3, então aqueles lances de peões aí para, né, são lances que não alteram aqui a questão da oposição dos reis. Rei D3 foi jogado. Rei F2, então defendendo o peão. Rei C3, rei E1, mais uma vez repetindo a posição. Rei D3, rei F2. Rei C3, rei E1, rei D3. E nessa posição, então, ambos concordaram no empate. Uma partida muito bacana aí dos dois. Muito legal realmente, digna mais uma vez de final. Esse final tá emocionante, né? É claro que
ali naquele lance torre C2, ali uma imprecisão, um erro ou outro ali de cada um no máximo, mas com pouco tempo no relógio é super natural que isso aconteça, né? Cadê aquela posição lá que eu falei? Foi por aqui, né? Vamos passar aqui, mais ou menos por aqui. Foi por aqui. Isso aqui, essa posição aqui, né, gente? Essa posição a gente viu que torre C2 permitiria ao Krikor alguma iniciativa um pouco maior, né? A gente viu essa sequência aqui, então, que seria bastante interessante, né? Que terminaria numa posição como essa, os lances com uma sequência praticamente forçada, e o Krikor estaria muito bem aqui nessa posição, provavelmente com chances de vitória, né? Mas depois, então, realmente da continuação com o cavalo D6, o Molina encontrou aí esse recurso. E vamos passar de novo aqui de forma mais rápida, ó. Que bonita, né? Essa sequência aqui, esse final totalmente preciso aqui, bem sofisticado, né? Dos dois, o conceito de oposição, né? A questão aí de qualquer lance em falso aí levaria a uma derrota. Ambos jogaram de forma muito precisa esse final e por isso esse final ficou realmente bem bonito. Mais um empate e amanhã então a gente poderá ter, né, a definição. Aliás, amanhã haverá de qualquer jeito, porque se houver empate, vamos dizer, amanhã o Molina tem que vencer, tá bom? O resumo da história é essa. Amanhã, quarta rodada, o Molina vai estar de negras e ele tem a obrigação da vitória para poder levar para um desempate. Olha que coisa, né? Ele tem a obrigação da vitória para poder ir para o desempate das partidas rápidas. Porque o Krikor tá com... tá com 2 pontos agora, né? E o Molina tá com 1 ponto. Então essa aqui é a pontuação agora ao final da terceira rodada. Tá 2 para o Krikor, 1 para o Molina. O Molina tem a obrigação então de vencer para ficar 2-2 e ir para o desempate nas partidas rápidas. Um empate amanhã ou a vitória do Krikor, o título é do Krikor. Caso haja a vitória do Molina, as partidas rápidas serão amanhã mesmo. Então, e se empatarem as rápidas vão para Blitz, se empatar o Blitz vai para Armageddon, aquela história toda. Tá bom, gente? Então amanhã a gente tem a definição do campeão brasileiro 2018 em 2019. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!